Eu vou conversar agora com Cristiano Palavro, ele que é da Pátria Agronegócios e vai falar um pouco sobre o mercado conosco. Cristiano, obrigado por participar do Agricultura BR, do Canal do Boi, mais uma vez, um prazer tê-lo por aqui. E nós vimos há pouco, acabava de trazer soja em Chicago, recuperando depois de alguns dias de recuo. Isso ocorre logo depois da apresentação do relatório de acompanhamento de lavouras norte-americano, ainda sem muitas condições de cultivo. Como é que você avalia esse momento para a soja no mercado dos Estados Unidos e o seu espelhamento aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. É um prazer sempre participar aqui com vocês. A gente passa por um momento bastante importante no mercado, né, com esse início do mercado da soja, com esse início da safra lá nos Estados Unidos. O plantio está acontecendo numa velocidade dentro da normalidade. A gente vê que se as condições previstas se confirmarem, a gente pode ter sim uma safra americana sendo plantada dentro de uma janela adequada, né? E podemos ver também que o incentivo de preço dado ao produtor americano nesse ano, tanto via CBOT como nos prêmios internos lá nos Estados Unidos, que estão bastante fortes também, pode levar essa área a crescer um pouco mais do que as previsões anteriores do USDA. A gente vai ter uma boa ideia disso já no próximo relatório do Departamento norte-americano, que sai na próxima semana, e enquanto isso o mercado vai especulando também o que acontece nesse relatório com os estoques lá dos Estados Unidos. A expectativa é que esses estoques possam novamente ser reduzidos, já que existe uma demanda muito forte pelo produto dos Estados Unidos. Vimos aí os estoques norte-americanos saírem da casa dos 25, 24 milhões de toneladas há 3 anos atrás para os menos de 4 milhões de toneladas que estamos vendo hoje. E esse é um fundamento muito forte e que mantém uma solidez aos preços da soja lá em Chicago bastante intensa. Hoje os contratos mais curtos já operam acima dos $15, enquanto os contratos mais longos devem sim buscar esses patamares nos próximos meses, caso aí isso pode se agravar ainda se tivermos qualquer situação climática que venha dar maior incentivo para essa ponta especuladora e esses operadores lá de Chicago. Né? Cristiano, essa chamada que você colocou o nome, né, batizou aí de ponta especuladora. Por enquanto nós tivermos essa soja e também o milho norte-americano a ser desenvolvido nas áreas de produção norte-americana e não tiver uma pontuação climática mais firme, nós devemos continuar tendo essa especulação semana a semana em relação aos Estados Unidos. Com essa configuração de uma soja, principalmente a soja que estamos falando agora, numa casa de $15 o bushel, que no começo do ano passado, a gente falava que era improvável, mas era possível, e agora nós vemos ela realmente acima de $15, podendo outros contratos também baterem essa marca. Como é que isso está influindo no mercado brasileiro? Soja $15 bushel em Chicago, e como que isso tem retornado aqui para o Brasil, para principalmente o produtor comercializar o seu produto? Sim. A grande mudança que a gente viu no mercado, para aquele mercado anterior, com a soja operando entre 8 a 9, 9,5 dólares por bushel, para esse mercado atual, foi uma mudança completa na demanda pelo produto americano. Né? O acordo, pelo menos o acordo parcial que eles tiveram com os chineses, impulsionou a demanda por lá. Os chineses realmente compraram muito e colocaram os estoques americanos no menor nível dos últimos anos. Isso está acontecendo aqui no Brasil também, vemos compras agressivas aqui em solo brasileiro, né? Abril bateu aí recorde de exportações, os compromissos de exportações futuros também são agressivos, e a gente vê que Chicago tem ajudado sim a manter essa sustentação dos preços aqui no Brasil. Porém, é importante sempre salientar que, como temos Chicago muito forte e um dólar ainda forte aqui no país, os nossos prêmios estão bastante depreciados nesse momento. Nós estamos vendo prêmios negativos, né, nos contratos do spot, nos contratos mais curtos, uma situação que não víamos desde 2014, por exemplo, e isso é fruto também desses valores elevados que temos tanto para Chicago quanto para o nosso dólar, que fazem com que o exportador não precise dar um grande incentivo via prêmio aos nossos produtores, às nossas origens aqui produtoras. Então, o preço hoje no Brasil, sem dúvida, vem sendo sustentado por essa situação lá nos Estados Unidos, mas também tem esse outro viés que acaba prejudicando a formação dos nossos prêmios por aqui.
mas por enquanto a balança é favorável ao produtor, até porque existe sim uma expectativa de que, e os prêmios futuros já mostram isso, de prêmios mais aquecidos no segundo semestre, o que é normal, né, com o avanço das exportações e a escassez da soja aqui em território interno. Então, se Chicago realmente for se aproximando dos contratos mais próximos, mais spots, e o prêmio manter os patamares futuros atuais, a gente pode ter preços mais agressivos no segundo semestre novamente. Cristiano, em relação hoje, falando de soja, né, e nós tivemos nesta última segunda-feira a Secretaria de Comércio Exterior divulgando o fechamento dos embarques no mês de abril, 20 dias úteis. Tivemos mais de 17 milhões de toneladas embarcadas de soja pelas tradings que operam no país e um faturamento de 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Né? Nós tivemos realmente números muito expressivos, uma média de tonelada a 414 dólares, que é bastante interessante, são 22% de alta em relação a abril do ano passado. Como é que vocês avaliam este cenário de momento com números tão impactantes como este de abril? A soja novamente se consolidando, né, como o principal produto de exportação brasileiro. Não só o volume exportado, mas também os preços atuais, um incremento de faturamento bruto nessas exportações muito agressivo. Isso pode levar o nosso faturamento total no ano de 2021 com exportações a superar a casa dos 40 bilhões, né? Isso é realmente um resultado inédito. E isso também mostra uma grande evolução na capacidade logística nos portos brasileiros, porque até pouco tempo atrás se falar em exportações aí de 17 milhões nesse curto período, 17 milhões de toneladas, não seria viável, né? Então, com a chegada cada vez mais forte dos portos do Arco Norte, a melhoria estrutural dos portos, especialmente Santos, Paranaguá, os portos do centro-sul do país, que são os principais, a gente vê uma capacidade de colocar mais produto para fora em pouco tempo. E é importante salientar que não só o mês de abril foi um mês importante, né, de recorde, mas os compromissos de exportação, que é aquilo que já está anotado para ser exportado daqui nos próximos meses, com navios já chegando por aqui ou já em processo de embarque, mostra que a gente tem um compromisso de exportação já 50% superior ao que se observava no mesmo período de 2020. Então, novamente, o Brasil aí tendo uma forte demanda pela sua oleaginosa, né? Tá certo, Cristiano. Cristiano, agora eu gostaria de falar com você, conversar contigo a respeito do mercado de milho, tanto o mercado futuro, como é que vem se comportando lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, e o mercado físico. Esse é o momento aqui do Agricultura BR que a gente ganha mais telespectadores, porque não é só o produtor de milho que se importa com essas questões, mas o produtor da cadeia integrada e principalmente aqui no nosso caso, Canal do Boi, o produtor de boi gordo que usa o milho e também outros produtos como insumos que também encareceram puxados pelo milho. Como é que você avalia este momento, como é que a Pátria Agronegócios avalia este momento em Chicago? Nós temos milho no preço internacional elevado e com demanda também muito forte. Como é que está esse momento no entendimento de vocês? Bom, no mercado internacional, a grande atenção dessas últimas semanas e desses últimos meses, principalmente, também foi pelo lado da demanda, né? Os Estados Unidos observaram também um forte incremento nas suas vendas para exportação, já estão aí com a sua capacidade exportadora praticamente liquidada, e isso há meses ainda do final da janela do ano comercial deles, né? A China, com certeza, foi um grande diferencial desse ano, comprando mais de 23, 24 milhões de toneladas, algo inédito aí nesses últimos anos. Então, esse foi o grande diferencial que a gente vê em relação ao mercado externo. Mas hoje aqui no Brasil, e isso também afeta Chicago, a grande atenção é para o clima. Não é novidade para ninguém, né, que estamos tendo uma safrinha bastante sofrida em algumas regiões importantes, especialmente no centro-sul do país, traçando uma linha ali mais ou menos uma linha reta passando por Brasília, toda a porção ao sul dessa linha está sofrendo com chuvas abaixo da normalidade e as previsões não são animadoras. Então, hoje a Pátria Agronegócios já traz uma estimativa de safra cerca de 5 a 6 milhões de toneladas abaixo do que se projeta aí a Conab, o USDA. Acreditamos que esse número desses entes oficiais também deve cair nesses próximos relatórios, e isso, por si só, já colocaria os nossos estoques num patamar muito baixo, inclusive abaixo do ano passado, que já foi um ano de estoques apertados. Então, a gente vê que, apesar
da enorme dificuldade que os setores consumidores estão passando na aquisição de milho nesse momento, esses preços ainda têm espaço para novos aquecimentos, já que certamente teremos uma oferta mais restrita em função desse clima e das previsões que, se forem confirmadas, realmente não trazem alento para as lavouras em grande parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, e é nesses estados que eu citei que está mais de 90% da nossa safrinha. Cristiano, eu lembro que no mês passado eu conversava com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, a respeito dos números da Conab. A Conab, que na avaliação da equipe da Agricultura BR, trouxe um número mágico, né? Trouxe um número, inclusive, de estoque de passagem em 13 milhões de toneladas. E aí, pelo que nós conversamos com produtores e onde nossas equipes de reportagem chegam, e o cliente do Canal do Boi também, nós observávamos que não teria condição, o mapa climático também não. Por aqui a gente falava que não chegava nem a 9 milhões, se a gente fosse observar o que está acontecendo no país, talvez esse estoque de passagem não chegasse nem a 9 milhões de toneladas. E provavelmente seria mais apertado com isso do que ano passado, que estava na casa de 10, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Qual que é o número hoje que a Pátria Agronegócios tem apostado nesse estoque de passagem que, de certo modo, é regulador durante o desenvolvimento da campanha? Fabiano, hoje estamos no começo do mês de maio, né, e a gente sempre faz essas atualizações mensalmente e devemos passar por uma revisão desses números já na próxima semana. Porém, o nosso número atual já coloca os estoques abaixo de 8 milhões de toneladas, são cerca de 7,5 milhões de toneladas de estoque, isso lá em janeiro 21, ao final de janeiro 21. Então, a gente está... realmente é uma previsão bem abaixo do que a Conab aponta hoje, número puxado principalmente pela queda na produção. Tem um outro detalhe importante que vai impactar bastante nossos estoques e a oferta aqui dentro do país, que são as exportações. Hoje a gente sabe que o mercado interno brasileiro ele remunera melhor do que o produto exportado. Então a gente pode ter sim um ajuste nessa balança de exportação, porém o cenário internacional, aí voltando para Chicago, contribui para que o nosso produto comece a ganhar mais competitividade nas exportações também, já que Chicago também vai puxando para cima, isso joga a nossa paridade de exportação para cima. Então, hoje a gente tem vários colchões para o preço do milho. Tanto a situação internacional quanto a situação interna mostram que, mesmo que não exista um potencial tão elevado de novas altas, hoje quedas estão muito difíceis de ocorrerem, porque realmente a gente tem uma situação interna que se soma a uma situação internacional de alta demanda e uma oferta ainda restrita. E volto a lembrar que estamos em pleno começo ainda de safra lá nos Estados Unidos, apesar de já quase metade da área de milho já plantada, ainda o clima vai ser muito decisivo nos próximos meses, especialmente no mês de julho, que é crucial para as lavouras de milho por lá, para definir esse potencial dos americanos de produção, e isso certamente impactará Chicago. Encerrar nossa entrevista, hoje a gente está explorando você um pouco mais, mas eu gostaria que você respondesse agora duas questões, uma para o agricultor que produz milho e outra para o produtor rural que demanda milho. Primeira questão em relação a quem tem milho, como que deve ser a ótica dele, o foco dele de comercialização. E para quem precisa fazer aquisição de milho, seja produtor integrado, seja pecuarista, como que ele deve fazer essa aquisição ou de produtos também que possam substituir, porque os preços não vão ceder. Olha, Fabiano, essa é uma questão bastante delicada, né? No caso do produtor de grãos, a situação, vamos dizer assim, é mais favorável, né? Porque hoje o cenário realmente mostra que ele pode até elevar sua margem com as vendas nos próximos meses, porque, como eu falei antes, existem vários colchões aí para quedas nos preços, enquanto o mercado climático mostra que ainda existe potencial de alta. Mas é importante não apostar todas as fichas numa situação só. Então, realmente, hoje o produtor primeiro precisa saber quanto ele vai produzir, né? Ainda está muito incerto, o clima ainda está muito incerto para ele saber exatamente qual é a sua capacidade produtiva. Então, paciência nesse momento é importante. Agora, do lado do consumidor, aí a preocupação é maior. Hoje existe dificuldade dos consumidores no mercado interno em fazer contratos futuros para a safrinha para o recebimento do grão, né? Fazer contrato no físico para o recebimento lá na frente, contrato a termo, né? Então, uma opção que ele tem para se proteger é realmente usar o mercado futuro, realmente traçar
estratégias dentro do mercado da BMF para que ele possa proteger e garantir a capacidade de pagar esse grão lá na frente, já que dificilmente, pelo menos nos próximos dias, até temos uma melhor definição da safrinha, ele vai conseguir fazer contratos a termo com os produtores que estão muito reticentes em fazer esse tipo de contrato nesse momento, já que existem potenciais de alta e não existe a certeza ainda de quanto grão eles terão para comercializar.